E quando a gente fala de blockchain para registro de dados, garantia sobre a ótica dos dados, não tem interesse monetário em relação de pegar isso aqui, alguém vale dinheiro em algum lugar. Não vale dinheiro, vale os dados. Então, mas como vale a pena pegar os dados de uma pessoa, vou ter o seu nome. Não é isso. Acho que o objetivo aqui é dizer assim, da época de leilão, antes da internet, nós consumidores, o acesso era restrito. A partir do momento que nasceu o leilão eletrônico, daí a gente fala leilão online, até 2005, o nome era sinônimo Superbid, porque não tinha outros leiloeiros fazendo online. Todo mundo estava falando, putz, será que eu vou ter que fazer online? Se tiver que fazer, não era por convicção, era por obrigação. E todos no tempo foram obrigados a fazer, porque a tecnologia falou, é a sociedade que está mandando, tem que fazer online. Aí o que aconteceu? Todo mundo vai lembrar, assim, quem viveu o comecinho da internet, os primeiros caras que foram atacados pelos julgos aproveitadores foram os caras que colocaram aqueles e-mails com a cara dos bancos, lembra? Verdade, então, o phishing, o phishing da conta. Então, repara que no começo da internet, as primeiras fraudes que começaram a ter foram os e-mails com cara de banco. E aí todo mundo caía lá, apertava lá, dava conta, caía numa conta falsa do banco. Troque sua senha. O que aconteceu aí nesse momento, né? Os bancos investiram milhões e milhões pelo volume financeiro que eles transacionam, sob a ótica do risco que eles estavam nascendo na internet. Porque a internet começou para todo mundo. Então, o investimento em tecnologia, em garantias, acho que vai todo mundo lembrar, ou melhor, a gente já vive isso, e aquilo que aconteceu, hoje também está persistindo. O que é o token? Então lembra que apertava o botão, gerava o token aqui num dispositivo fora da internet. Aonde está esse dispositivo gerando númerozinho hoje? Está no nosso celular. Então, naquela época, já nasceram o quê? Os tokens. Por quê? Você precisa ter um token, ou seja, uma chave que está girando um número aqui, que é o mesmo número que está girando lá no banco de dados do banco, né? Então, para você abrir a sessão, você precisa, né? O tempo que você tem precisa encaixar as duas chaves iguais, dar um match nas chaves. Então, o token nasceu. Então, os bancos se investiram em tecnologia. O que está acontecendo aí já faz, eu acho que uns 5 a 8 anos, que é os sites falsos de leilão. São clones. São sites que não é verdade. São sites que lá tem a foto do carro, tem o endereço do pátio, mas é tudo falso, é tudo mentira. O leiloeiro ele tem uma certificação, né? Então, mas essa certificação... Uma autorização, na verdade. Isso, mas ela não está comprovada na internet. Ninguém conseguiu provar isso, que eu sou oficial na internet. Porque os falsários, né, aqueles que estão fazendo essas páginas semelhantes ao que aconteceu há 15 anos atrás com os bancos, estão fazendo páginas cópias. Isso acontece também com skins de jogos de internet, com tudo. Perfeito. E aí, só que no leilão tem uma coisa interessante, que é o phishing pelo preço. Porque no leilão as oportunidades que tem começam muito baratas. E o jogo do leilão tá aí, tá o sex appeal. Porque tem muitas oportunidades que tem preço bom, que o preço é barato, no sentido que, vale 10, tá por 5, eu tenho que ir lá ver. Aí o que a gente fala, né? Se você não participa do processo licitatório, do processo de querer comprar, né? Vai sair barato sempre pro outro. Então, quando você, saiu, esse preço eu comprava. E aí, esse muito barato, mas você não está no jogo. Então, o leilão, ele é phishing pela ótica do preço, só que aconteceu que nos últimos anos, esses falsários começaram a perceber o appeal, né, de querer participar de um leilão, que a sociedade quer conhecer mais, quer entender mais, e começou a cair em golpe. A gente tem na ordem aí de falar nos últimos 2 anos aí, que os consumidores gastaram mais de 650 milhões de reais comprando em leilões falsos. Leilões que não existem. Leilões que ele vou pagar. E aí a gente sempre fala, os leilões hoje eles não têm tantas casas leiloeiras, são poucas casas leiloeiras que vêm na história. Por que da história? Por que o mercado é restrito? Por que o mercado não é tão grande? Então, tem toda uma dinâmica de um arcabouço da história e entra pela cultura do país, entra da cultura de como você se torna um leiloeiro. O leiloeiro, a lei foi criada em 1932.
E ela foi criada e deu um poder para leiloeiro que transformou ele num cartório de transação de mercadoria. Ele faz a mesma coisa que os cartórios de títulos e documentos fazem, que os de registro de imóveis fazem, mas ele registra o quê? Venda de bens. Então ele tem o poder, da mesma forma que um cartorário. O que significa cartorário? É o princípio da verdade da fé pública. Então aquilo lá parte de um princípio pela verdade.